sou Fabiana Mello, sou natural de Campina Grande, trabalho com audiovisual há um pouco mais de 10 anos. No cinema eu sou mais conhecida como Fabi Mello. Geralmente eu trabalho com direção, roteiro, assistência de direção. E eu acredito que a arte ela se faz presente na minha vida desde muito nova, porque eu tive a sorte de ter uma babá que ela era atriz. Ela me apresentou a esse mundo das artes, né? Ela me levava para os bastidores dos espetáculos que ela participava, ela me levava para os ensaios e tudo aquilo foi me encantando de uma forma que eu queria criar as minhas próprias histórias. Aí eu passei a convidar os meus amigos da minha rua, da vizinhança, para fazer uns mini espetáculos na garagem da minha casa, onde a gente colocava num varal dois lençóis para fazer a cortina, né? Os cenários eram todos improvisados. Eu dizia o personagem para cada um fazer e ali a gente fazia uma brincadeira que apresentava para os nossos familiares, mas que hoje eu consigo ver que era um caminho sendo traçado mesmo, uma forma de trabalhar a criatividade, estimular a criatividade, né? E quando eu fui morar em João Pessoa, eu continuei gostando e me encantando cada vez mais pelas artes, até que no momento de escolher um curso de graduação, eu escolhi comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. No curso de publicidade e propaganda, eu tive a oportunidade de estagiar num site de música eletrônica, onde a gente fazia cobertura de festas de música eletrônica de todo o Nordeste. Eu era redatora publicitária, mas também acompanhei esse processo de produção dos mini vídeos que eles faziam. Todas as vezes que eu tinha férias, eu tentava aprimorar os conhecimentos na área, né? E eu buscava fazer cursos de extensão, cursos de férias, todos os cursos que me interessassem, assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então eu fui fazer o curso de fotografia, design gráfico, web design, efeitos visuais. E depois de formada, eu fui trabalhar em agência de publicidade, onde eu era do departamento de criação, né? Eu era design gráfico, mas também fiz muita produção junto com eles de comerciais, de vídeos institucionais, até que chegou um momento que eu tive que fazer minha primeira direção, porque a diretora da agência, ela não pôde estar presente no dia, e ela pegou e falou para que eu assumisse lá, né? E foi um desafio na hora, mas que me abriu caminhos e possibilidades para que eu entendesse que aquilo era possível. Foi aí que surgiu o curso de produção audiovisual em Campina Grande, né, um curso de graduação tecnológica, e eu resolvi voltar para Campina, mas agora para fazer essa segunda graduação que tinha mais a ver com o caminho que eu estava querendo para minha vida. No curso de produção audiovisual foi onde eu dei os meus primeiros passos, digamos assim, para entender de fato como funcionava um set de filmagem, né? Cada departamento foi onde a gente fez os nossos experimentos. A gente trabalhou muito nas produções uns dos outros. E nesse curso eu lembro que teve uma vez que os professores passaram um trabalho interdisciplinar, onde a gente tinha uma temática junina, né? Eles deixaram a gente bem livres para escolher o que é que a gente ia falar e como ia ser passado para o público. E daí surgiu o Namoro de Simpatia. Namoro de Simpatia é o meu primeiro curta-metragem enquanto roteirista e diretora. E ele narra a história de duas meninas que encontram um livro de simpatias e resolvem fazer aquelas simpatias juninas. E só que além disso, ele é narrado em cordel, né? Ele tem uma estilogravura em animação no início. Então ele tem várias pitadinhas de temáticas juninas inseridas naquela história. O filme, ele a princípio era um filme sim para um trabalho interdisciplinar com esse intuito, mas ele foi convidado para estar fazendo parte da Semana Curta Campina, naquele ano, e foi aí que eu apresentei para um público maior e entendi que os filmes que a gente fazia na faculdade poderiam ser vistos por outras pessoas. Uma coisa esquisita viram no meio do mato. Era um livro jogado e sem nenhum aparato. E entre aquela penumbra pensaram que era macumba. Será que era de fato? Pelo menos, mulher, que danada é isso, hein? Sei não. Mulher, não pegue nisso não, vai que é macumba.
Mas vai que é o diário de Maria Jurema. É mesmo, pois não é. Quando pegaram o livro naquela noite tão fria, descobriram que ele tinha um monte de simpatia. Falava como arrumar um marido para casar e uma esperança surgia. Palomina, com cuidado, tratou logo de arrumar um pequeno Santo Antônio com muita fé de casar. Um copo também pegou, leite materno botou para o santo mergulhar. Santo Antônio, só vou tirar você daí quando eu conquistar meu amor, Zé Roberto. Depois de Namoro de Simpatia, veio o meu TCC, assim como o TCC de outros amigos também ali da minha turma, onde a gente trabalhou muito nos filmes uns dos outros e aprendemos muito juntos também ali naquele processo. Eu lembro que a gente fez A Fúria do Silêncio, de Tati Souza, fizemos Fotogramas, de Leandro Alves, e fizemos Opostos, né, que era o TCC dirigido e roteirizado por mim. O tema do meu TCC foi a representação feminina dentro do espaço cinematográfico, sexo frágil ou símbolo de prazer. Infelizmente, a mulher muitas vezes ela foi vista dessa forma, né? Enquanto uma figura frágil ou uma figura submissa ou erotizada e sexualizada pelo homem. E eu queria fazer um filme que tivesse um quê de sensualidade, mas que ele fosse visto pelo olhar de uma mulher. Como seria essa protagonista mulher sendo dirigida por uma mulher, né? Em que momento ela pode ter um ponto de virada e dizer um basta, um chega à situação que ela vivia. E Opostos para mim foi dessa forma. Opostos ele foi um filme também voluntário, assim como Namoro de Simpatia, mas que eu aprendi muito com ele. Embora a gente saiba que a hierarquia de Sete ela não é tão bem respeitada quando é uma mulher dirigindo. Se eu parar para fazer um paralelo do meu trabalho de conclusão de curso, que eu escrevi em 2011, com a realidade do espaço cinematográfico em 2021, a gente vai ver que muita coisa ainda tem que melhorar, muita coisa não mudou, mas a gente já consegue ver o protagonismo feminino sendo destrinchado de outras formas, não apenas com essas duas, né, vertentes de sexualidade e fragilidade, mas o meio cinematográfico como um todo, até o por trás das câmeras, não só as histórias contadas, ele ainda é muito limitado a homens, né? E eu consigo perceber isso também falando do meu curso de produção audiovisual mesmo, porque das mulheres que se formaram comigo, eu sou a única hoje que continua trabalhando com produção audiovisual, assim como nos outros cursos que eu fazia, principalmente quando eu procurava algum curso da parte técnica, né, que eram poucas as mulheres nas salas. E isso entristece a gente, né, porque são espaços que devem sim ser ocupados por mulheres. E uma coisa que me deixou muito feliz foi que quando eu fiz o curso de produção audiovisual, inclusive foi o meu primeiro prêmio, foi uma laurea acadêmica, né, de melhor desempenho do curso de produção audiovisual. Então, assim, isso mostra que a gente tem potencial para assumir qualquer cargo que você quiser dentro do cinema. E aí, princesa, tá gostando? Zeca, eu nunca vi tanta grana na minha vida. Você tá achando muito? A gente pode ter muito mais, sabia? Só você querer. Olha. Vai lá. Quando eu precisei dos atores para o meu filme, eu recorri a André da Costa Pinto, que na época ele ministrava um curso de atores para cinema e vídeo aqui em Campina Grande,
E nesse curso, depois da realização do filme, eu fiquei enquanto aluna, assim como trabalhei na produção do Comunicurtas e também fiz parte, enquanto aluna, do curso de extensão de cinema, de audiovisual, né, de documentário e ficção, também ministrado por André da Costa Pinto. Nesses cursos, a gente também produziu muito filme. Eu lembro que foi uma época que a gente tinha muita produção em Campina Grande. Não eram filmes que a gente tinha recurso, né? Não eram filmes financiados, não existia edital público, edital municipal, fundo de incentivo à cultura, não existia isso. Mas a gente produzia muito. A gente realizou Francis Taylor, depois da Ribalta, de Tiago Marx. Realizamos também 5 poemas de chocolate para não tentar o suicídio, de Alan Fernando, e Arrumando as Malas, de Ana Célia Gomes. Depois disso, eu trabalhei com Silvio Toledo no filme Flor, e logo em seguida foi quando me despertou a vontade de fazer um projeto meu. E foi quando nasceu Dog em Cheirinho Bom, né? Dog em Cheirinho Bom, eu tinha o intuito de fazer um filme de 1 minuto para inscrever na Mostra Estalo do Comunicurtas, que era uma mostra justamente para filmes de 1 minuto. E foi quando eu criei essa historinha, porque era uma produção mais fácil de ser feita, no sentido de ser feita dentro de casa, sem precisar de outros recursos, e eu utilizar os equipamentos que eu tinha ali disponíveis para mim. É uma animação 2D, ela é bem amadora, tem traços mais durinhos ali, mas foi uma brincadeira gostosa de ser feita, e eu acho que o carinho que eu tive por aquela animação, ele transpassou naquela animação, e ela foi premiada como melhor roteiro no festival. E aí, em 2013, eu quis fazer uma nova animação, que foi O Par do Passarinho. Também foi uma animação feita dessa forma, né? Mas sem recurso e dentro de casa, como uma brincadeira, mas que também rendeu prêmios e também saiu circulando os festivais. E depois disso eu recebi um novo convite de Ana Célia Gomes para trabalhar com ela em Sala de Reboco, a história de Zé Marcolino. Foi lá que eu trabalhei a primeira vez com João Carlos Beltrão, que é um cara que eu admiro muito o trabalho dele, e foi uma experiência incrível. Já em 2014 vieram os convites dos primeiros longas-metragens. O primeiro convite eu recebi de Silvio Toledo para trabalhar no Resgate do Pavão Misterioso. Logo depois eu recebi o convite de André da Costa Pinto para fazer parte da produção do Tempo Feliz que Passou. Foi um filme que a gente gravou em Barra de São Miguel e eu aprendi muito com ele e com os profissionais envolvidos nele. Isso aí deve incomodar muito o bichinho, né? Por que tu só tivesse esse, Graça? Eita, que a noite foi boa, hein? Tinha até esquecido como isso era tão bom. Tem certas coisas na vida que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, minha filha. Agora, pai, o senhor vai ali comigo. Logo em seguida, corroteirizei
O Segredo da Gruta Azul, que é um argumento de Alcedo Medeiros. Ainda em 2014, eu trabalhei a primeira vez com Eric Medeiros, que foi na Prisão das Almas. Foi um filme que a proposta dele era gravar em 24 horas e era um filme todo em plano de sequência. Era bem desafiador, mas valeu muito a pena ser feito e circulou em muitos festivais. Assim como também o filme de Caroline Taveira, Todas as Coisas que Eu Não Te Disse, que foi um filme onde eu fiz a assistência de direção, convidada por André. Carol era uma das alunas de André, do curso de extensão de documentário e ficção. Eu lembro que a gente fez rifa para conseguir pelo menos o dinheiro básico para fazer a produção e valeu muito a pena porque ele foi bem premiado por onde ele passou. E em 2015 eu participei do JABRE, que é o Laboratório de Jovens Roteiristas, era ministrado por Virgínia Galberto e Torquato Joel, né? Um projeto muito bonito que eles fazem com jovens do interior da Paraíba, hoje em dia também da capital, e eles selecionam argumentos. E naquele tempo eu estava com um projeto, um argumento do As Margens da Rodovia. É um filme que eu nunca tirei do papel, ele ainda está engavetado, mas eu ainda pretendo rodar essa história. E aí em 2016 eu trabalhei no Ermitão das Flores, mais uma vez com Eric Medeiros. Foi um filme muito bonito, eu costumo dizer que foi um filme muito sentido por toda a equipe. Foi um filme que tinha muita emoção de Eric depositada naquele projeto. Tanto a direção de arte quanto o figurino foram feitos de materiais sustentáveis, de materiais reutilizados. A preparação do ator de Raoni também foi muito bonita, foi de muito tempo dedicado àquilo ali. Não é que tá faltando apenas água para aguar as flores. Tá faltando água para aguar as nossas almas. É isso que tá se tornando caro. Da mesma forma que o ser humano trata o seu planeta e o seu meio ambiente, é da mesma forma que ele trata a sua espiritualidade. O sistema econômico, o sistema ecológico e o sistema espiritual é tudo uma coisa só. Enquanto existe ganância, o ser humano não vai ter paz nem harmonia. Logo depois nós gravamos O Brinde, de João Vigo, que foi gravado em Barra de São Miguel. João Vigo é um ator e diretor pernambucano, do qual também tenho uma admiração muito grande pelo trabalho. E em seguida gravamos Convite para a Morte, de Magna Fontes. E aí depois do filme de Magna, nós gravamos Avalanche, né? Veio esse convite de Leandro Alves para trabalhar mais uma vez com ele, só que agora na cidade dele, que é Arapiraca, em Alagoas, e daqui da Paraíba fomos eu para fazer a segunda assistência de direção e Joana Marques, que é uma excelente atriz que nós temos aqui. E aí, em 2017, eu recebi o convite de Kaline Almeida para fazer a segunda assistência de direção e a continuidade do A Ponta pra Fé. A princípio, o filme era um curta-metragem, e aí, com o tempo, ela resolveu transformar num longa-metragem. E foram dias muito lindos que nós passamos naquela comunidade, e acredito que por isso que Kaline teve essa vontade de transformar essa história num longa-metragem. Hoje é 8 de dezembro, vou descer na procissão. E logo depois eu recebi o convite de Patrícia de Aquino para trabalhar no Rasga Mortalha. Fiz a assistência de direção dela também. Foi o primeiro filme de Patrícia, mas apesar de ser o primeiro, ela ganhou muitos prêmios com ele circulou bem nos festivais. E inclusive vale ressaltar Buda Lira, né, que ganhou tantos prêmios de melhor ator.
A partir de 2017, eu comecei a trabalhar também com a formação e inclusão do audiovisual como fonte de educação, e tudo começou a partir de um convite de Veruza Guedes e Thalita Lima no Cine Açude Grande para fazer uma mostra itinerante dentro da programação do festival com as crianças de lá da cidade delas. E foi tão lindo aquele momento que depois disso o João Paulo Lima, que é idealizador e realizador do Cine Paraíso em Juripiranga, ele me chamou também para fazer essa mesma mostra com as crianças de lá. E depois dessa eu fui também fazer outra mostra com as crianças do Curta Taquari, em Taquaritinga do Norte, a convite de Alexandre Soares, né? Foram dias muito especiais, assim, ver aquele sorriso no rosto daquelas crianças, assim, não tem preço. E também participei de curadorias, de mostras infantis juvenis, trabalhei também como júri, mediadora de mesas e debates sobre cinema e educação. Eu criei um carinho muito grande por essa vertente do cinema, né? Já em 2018, nós gravamos um piloto de uma série chamada Mulheres Nordestinas, de direção de Joana Marques e Marcelo Paz de Carvalho, que fala justamente dessa força da mulher nordestina, né? Dessa garra que ela tem, dessa coragem de enfrentar os desafios diários. Felicidade para mim é você não estar chorando com dor. Felicidade para mim é você beijar alguém que você ama e sentir que você está preenchida pelo aquele amor que Deus te deu. E aí, em 2019, eu recebi o convite de Antônio Filho, que é um diretor potiguar, mas que atualmente mora nos Estados Unidos, em Utah, que ele veio para o Brasil querer gravar o trabalho de conclusão de curso dele de cinema, né? E ele me convidou para fazer a assistência de direção e a produção executiva do filme dele, O Pato. Também pude participar do casting de atores, foi quando a gente escolheu Norma Góes e Ana Júlia para esse elenco, que foi um filme muito lindo. Ele ainda não está rolando nos festivais daqui do Brasil, ele só circulou em alguns festivais lá nos Estados Unidos, onde ele recebeu prêmio e foi muito bem visto. E aí, depois do Pato, eu gravei como assistente de direção também o Briga do Galo, que é um filme de direção de Marcelo Paz de Carvalho e produção dos Preseps. Os Preseps é um canal de conteúdo humorístico na web, e depois do Briga do Galo eu fui convidada pelos meninos, a partir de Luzildo Queiroz, para fazer parte dessa equipe também. Nesse canal a gente gravava vídeo toda semana. Nós paramos um pouco agora, né, devido à pandemia, mas pretendemos voltar em breve às gravações. Este é Francisco Marciano de Melo, mais conhecido no sítio onde mora como Chico Avoador. Adquiriu essa alcunha por causa do seu enorme desejo de se comunicar com seres extraterrestres. Aqui é Chico Avoador fazendo contato. Aqui é Chico Avoador tentando contato. Aqui é Chico Avoador fazendo contato. Ai, meu. E se você gostou deste vídeo, já clica no gostei, já catuca o like, morroia e compartilha este vídeo para os amigos também. Não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, segue lá, @PreséntOficial, no Facebook, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão de se inscrever e se inscreve, morroia. É isso aí! E aí, em 2020, eu recebi mais um convite de Patrícia de Aquino para fazer a assistência de direção do filme Joana, que é o segundo filme dela. Nesse filme a gente tem no elenco Eliana Figueiredo, Zezita Matos, César Ferrário, e foi um filme muito bom de ser feito. Nós gravamos novamente em São Domingos do Cariri, e o filme está circulando nos festivais. A última notícia que eu tenho do filme é que ele foi para a Áustria. Ele já circulou em alguns festivais aqui no Brasil, mas por ser mais recente, ele está só começando essa movimentação nos festivais. E aí, depois do filme Joana, foi todo mundo surpreendido com a pandemia da Covid-19, né? Eu acredito que não só o setor cultural, mas o país inteiro parou, e a gente ficou sem saber como seriam os dias posteriores.
nessa aflição toda, em meio a essa aflição toda que a gente ficou dentro de casa, sem qualquer expectativa que a gente tinha de produção, ficou engavetada naquele momento. E aí veio a Lei Aldir Blanc e trouxe com ela uma espécie de luz no fim do túnel, que foi quando a gente conseguiu contemplar alguns projetos e está conseguindo voltar às produções aos pouquinhos. Já nesse contexto de pandemia, agora em 2021 nós gravamos Os Viajeiros, que é um documentário de Marcel Henriques, onde eu tive um trabalho desafiador por não ter ainda conhecido como seria produzir um filme dentro da pandemia, né? Que o ritmo do set, o fluxo do set é completamente diferente. Os cuidados, tudo que a gente faz é muito bem pensado pela produção antes, né? Para que mantenha a equipe em segurança. Testagens, protocolos de segurança, higienização, tudo isso tem que ser muito bem pensado. E foi um trabalho desafiador por isso. Logo depois dele, eu gravei também A Fórmula do Amor, que é de direção de Marcelo Paz de Carvalho, onde eu também fiz assistência de direção, e As Palavras Estão Me Olhando, que é de direção de Sami Sá, que é uma menina que está começando agora aqui em Campina Grande, no meio do audiovisual, mas que ela tem uma sensibilidade incrível para as artes como um todo. E foi um trabalho muito interessante também, principalmente por estar trabalhando enquanto assistente de direção com mais uma diretora mulher em Campina Grande, que é tão importante para a nossa cidade. E As Palavras Estão Me Olhando, ele é um filme que fala justamente dessa questão das mulheres serem caladas, obrigadas a calar. Por quantas vezes nós fomos obrigadas a nos calar porque a sociedade pedia isso. Então, o filme trata justamente disso, né? Essa voz das mulheres. Foi um trabalho muito bonito, principalmente enquanto mulher, fazer esse trabalho junto com Sami. E aí, em paralelo a todos esses projetos, eu venho trabalhando também enquanto diretora e roteirista nas minhas 2 próximas produções, que é o Para Onde Eu Vou e o Nem Todas as Manhãs São Iguais. Para Onde Eu Vou é uma animação onde eu tenho a felicidade de dizer que tem uma equipe majoritariamente feminina comigo. É um filme onde estou eu na direção e roteiro, Tatiana de Oliveira no storyboard, Carol Torquato na produção executiva, Ana Célia Gomes na produção geral, Larissa Gabriel na ilustração de cenário, personagens, Bebel Leles na montagem, na animação. E o filme está ficando a coisa mais linda. É um projeto que, apesar do distanciamento, a gente está conseguindo trabalhar bem e as coisas estão fluindo. Eu espero ansiosa para o momento em que ele vai poder ser visto por vocês. Já o Nem Todas as Manhãs São Iguais, eu tive que adiar mais uma vez as gravações devido a essa alta de casos novamente, né? E é um filme que a gente também está aguardando ansioso para gravar. A equipe está tendo muita sensibilidade, muita compreensão com o momento em que a gente está vivendo e conseguindo entender todos os adiamentos. É um filme que fala sobre o luto, né? O olhar da criança sobre o luto. A nossa personagem principal, a nossa protagonista é uma atriz mirim chamada Maria Alice, é uma menina maravilhosa de Gravatá, que eu tive o prazer de conhecer justamente no teste de elenco desse filme. E ela vai contracenar com Nanego Lira, que também é outro excelente ator paraibano. E eu estou muito, muito feliz e ansiosa por essas produções, sabe? É com muito carinho que eu recebo o convite de Sérgio Silveira junto ao Centro Cultural Banco do Nordeste para falar um pouquinho sobre minha trajetória dentro do cinema paraibano. Eu espero que esse seja só o primeiro passo dado dentro da minha trajetória, né? E que venham muitas e muitas outras produções e que eu consiga mais mulheres para fazer parte desse universo comigo, mais mulheres dentro do cinema, mais mulheres na direção, mais mulheres na técnica. É isso que a gente precisa ocupar esse espaço enquanto produtoras, enquanto realizadoras audiovisuais. Muito obrigada a todos vocês.
Tchau.